Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Estamos aqui às 10 horas da manhã, passando um pouquinho desse horário, para dar início a mais uma lição da nossa escola bíblica virtual. Como todos nós já estamos sabendo, em virtude do coronavírus, nós estamos sendo levados a nos encontrarmos no isolamento social, o que implica, inclusive, em estarmos impedidos, por razões óbvias, de estarmos nos congregando em nossas igrejas locais. E nós sentimos falta da companhia dos nossos irmãos, estamos reunidos num templo, numa sala, para estarmos estudando a palavra de Deus e podemos estar cultuando ao nosso Senhor. E também sentimos falta de estarmos num momento como esse, que é da Escola Bíblica Dominical. Por isso surgiu a EBV, da Igreja Batista em Morada do Vale, a nossa escola bíblica virtual, para que possamos ter a oportunidade de continuarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas tendo a ocasião de ter acesso à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, e estamos compartilhando um momento de reflexão nela. E o nosso estudo na EBV tem como objetivo refletirmos a respeito do livro de Neemias. Nós iniciamos esses estudos na última ocasião, na semana passada, domingo próximo passado, e nós damos continuidade agora e prosseguiremos por mais alguns domingos. Por isso quero convidar você, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Neemias e vamos usar os momentos que se seguirão para juntos refletirmos na palavra de Deus. Chegue-se a nós e participemos desse momento especial e nós daremos introdução a ele com uma oração. Eu quero convidá-lo aqui, feche os seus olhos, pense em Deus, una-se, ainda que virtualmente, aos seus outros irmãos, tanto aqui na cidade de Barra Mansa, como em outras cidades de nossa região, em outros estados. Nós tivemos audiência na nossa primeira EBV, na Bahia, no Rio Grande do Sul, até em Tocantins, no Distrito Federal. Um abraço para os nossos irmãos de Brasília, e inclusive no exterior, em Minnesota, lá no norte dos Estados Unidos. E é uma oportunidade muito especial para nós estarmos juntos desses irmãos de todo o mundo. Vamos orar? Feche seus olhos e nos comuniquemos com Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concedes. Este é o Teu dia, o domingo do Senhor. E nós te clamamos, ó Pai, que unidos com irmãos de todo o mundo, tenhamos a ocasião de refletirmos na Tua bendita palavra. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito continue a nos iluminar, a nos dirigir, a nos conduzir, de tal forma, ó Deus, que não somente nós tenhamos oportunidade de ler, mas de compreender os Teus ensinamentos e, sobretudo, colocá-los em prática na nossa vida. Agradecemos por nós que aqui já estamos e pedimos também por aqueles irmãos que estão se unindo a nós para esse momento de estudo bíblico. E é em nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos. Amém. Que prazer, meu irmão, minha irmã, tê-lo aqui conosco nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Por isso quero convidá-lo a que abra a sua Bíblia no livro de Neemias e assim, com a palavra de Deus aberta, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo das Sagradas Escrituras. Na semana que passou, nós demos início ao nosso estudo e nós temos um tema. O nosso tema é este: Neemias, reconstruindo muros e vidas para a glória de Deus. O nosso objetivo, portanto, é que Deus seja glorificado enquanto nós estudamos a sua bendita palavra e que cada lição seja um novo tijolinho colocado, assentado no conhecimento agregado da palavra do Senhor. Assim como Neemias teve no seu coração, colocado pelo próprio Deus, o desejo de estar reconstruindo muros e vidas para a glória do Senhor, o nosso objetivo é que nós também possamos ser usados por Deus como instrumento dele para reconstrução de muros e de vidas. Nesse slide de abertura,
logomarca de nossa igreja aparece aí como sendo um tijolinho nessa construção, e que possamos com certeza dar a nossa parcela de contribuição para o crescimento do seu conhecimento espiritual e, consequentemente, da sua aproximação maior do Senhor. Na nossa reflexão nesse estudo de Neemias, nós temos passado por algumas lições. A de hoje tem esse título, né? Trabalhando por um Deus que peleja por nós. Nós trabalhamos por Deus nessa convicção de que Ele peleja por nós, Ele trabalha por nós. E nós refletiremos nos capítulos 3 e 4 do livro de Neemias. As nossas lições foram apresentadas, os seus títulos de cada uma delas, no domingo próximo passado. E nós iremos recordar os títulos dessas lições a cada ocasião que nos reunirmos por aqui. Na semana passada, nos capítulos 1 e 2, que nós lemos no início da lição, nós tivemos por título Agindo à Luz da Palavra de Deus. No início desse estudo de hoje, nós iremos recordar um pouco do que nós vimos domingo passado e iremos concluir essa lição, dando continuidade agora na análise do capítulo 2. E o nosso objetivo é também iniciarmos hoje a lição 2, trabalhando por um Deus que peleja por nós. Deus, ele peleja, ele luta por nós. E nós devemos nos sentir sempre estimulados a trabalhar por esse Deus. A terceira lição que nós veremos juntos terá esse título, Temendo a Deus em um mundo em pecado. Um mundo em que nós encontramos, inclusive hoje, não é diferente da época de Neemias, é um mundo que jaz no maligno, como diz as Escrituras Sagradas. E nós devemos temer a Deus no sentido de reverenciá-lo, de respeitá-lo neste mundo. A nossa quarta lição terá por título Reunindo-se em volta da Palavra de Deus. E isso que nós estamos fazendo, inclusive, hoje. Reunidos, ainda que remotamente, à distância, em torno, em volta das Sagradas Escrituras. A quinta lição, baseada nos capítulos 9 e 10 de Neemias, terá esse título, Respondendo a Deus de acordo com a sua palavra. A nossa resposta a Deus deve ser sempre em conformidade com aquilo que o próprio Deus nos fala, de acordo com a palavra dele. Nós veremos isso na lição número 5. A nossa sexta lição terá por título Celebrando um momento de alegria em Jerusalém. E a nossa sétima e última lição, baseada no último capítulo de Neemias, capítulo 13, terá por título Mantendo firme o propósito de temer e servir a Deus. Esses são os nossos encontros. Na lição do domingo passado, capítulos 1 e 2, nós destacamos algumas coisas interessantes, dentre elas nós mencionamos essa afirmação de que todos nós somos peças no grande quebra-cabeça de Deus. Deus, ele tem para nós uma história que é única, uma história que nas Escrituras Sagradas inicia-se lá no livro de Gênesis e ela é concluída no livro do Apocalipse. E nós enfatizamos na última lição a realidade de que a Bíblia, embora ela seja composta de diversas histórias, com os seus personagens em cada um dos livros, na realidade a Bíblia ela conta apenas uma única história. E que história é essa? É a história da redenção. E nesse sentido, todas essas pequenas histórias fazem parte, compõem essa história maior e única que é a história da redenção. E os personagens que participaram dessas histórias bíblicas, na realidade, são são peças desse quebra-cabeça que compõem a grande história da redenção. Mas essa história da redenção não se concluiu no livro do Apocalipse. Essa história continua e ela prossegue até o dia final, quando Jesus retornará a esse mundo para dar conclusão à história desse mundo, e a história da redenção prosseguirá por toda a eternidade. Portanto, não apenas os personagens bíblicos, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, o próprio Neemias, Davi, Isaías e os outros profetas maiores e os menores, não somente os personagens do Novo Testamento, como os apóstolos Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, não somente eles
formaram peças do quebra-cabeça. Você é uma parte, uma peça desse quebra-cabeça. Eu também sou. Todos nós estamos nessa mesma história, a história da redenção. Logo, como diz aí a afirmação dos lares, somos todos peças no grande quebra-cabeça de Deus. E você não vai ser feliz, minha irmã e meu irmão, enquanto você não estiver fazendo aquilo que Deus planejou para você. Você não vai ser feliz fazendo aquilo que não foi o seu propósito da criação. Você só será feliz quando você estiver encaixado dentro do quebra-cabeça de Deus. E quando Deus te encaixar, aí o Império Babilônico vai cair. Neemias, ele estava no palácio do Império. Ele estava no centro, na capital do domínio na sua época, servindo ao rei Artaxerxes. Então ele é visitado por um dos seus irmãos, chamado Azarias, e questiona a Azarias como estava lá em Jerusalém, na distante Jerusalém, como estava o seu povo, como estava a cidade de Jerusalém. E Azarias e os seus outros compatriotas judeus passam um relatório muito triste para Neemias. Está aí, como você pode ver, e nós vimos semana passada, no capítulo 1 de Neemias e no versículo número 3. Os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ao receber essa notícia, a reação de Neemias foi que as suas pernas tremeram, ele perdeu firmeza para ficar em pé. E ele mesmo descreve Neemias que ele se assentou, lamentou, diz o texto, e ele chorou por alguns dias e jejuou também. Esteve orando perante o Senhor. Neemias conscientizou-se, à luz do relatório que ele recebeu de seu irmão Anani, é o nome dele na realidade, de seu irmão Anani, que ele precisava compreender a necessidade da realização de alguma coisa. Algo precisa ser feito à luz do relatório que ele ouviu. Também, à luz do relatório de Anani, conscientizou-se Neemias que algo seria feito e que ele, Neemias, faria o que necessitava de ser realizado. A ação de Neemias foi à luz da palavra de Deus. E esse é o título da mensagem que nós refletimos, agindo à luz da palavra de Deus. Quando nós pensamos a respeito disso, a nossa reflexão deve ser essa. As nossas ações também, minha irmã e meu irmão, devem ser sempre pautadas à luz da palavra de Deus. Neemias nos deixa esse importante exemplo nas necessidades, nas dificuldades, nos relatórios ruins que nós ouvimos, em situações como essa que nós enfrentamos, dessa pandemia do coronavírus. As nossas atitudes devem ser pautadas de acordo com aquilo que nos orientam as Escrituras Sagradas. Então precisamos ler as Escrituras, refletir nelas como nós estamos fazendo juntos nessa manhã e pautar as nossas ações de acordo com o ensino da bendita Palavra de Deus. Neemias, ele entendia a Palavra de Deus. E assim também eu e você, para que venhamos a agir de acordo com as Escrituras, precisamos compreendê-las nos nossos estudos pessoais, individuais, a cada dia da semana e também em ocasiões como essa da Escola Bíblica Virtual. São oportunidades que Deus nos concede de nós adquirirmos maior entendimento da Palavra de Deus. E a convicção de Neemias é de que Deus vinha agindo na história do mundo e na história do povo dele, dos judeus, desde o começo. E à luz dessa compreensão, dessa convicção, é que Neemias ele vai tomar as suas atitudes. A restauração da cidade de Jerusalém, que de alguma forma havia tido início lá atrás, na primeira leva do retorno à cidade, comandada por Zorobabel, e que havia tido uma continuidade
sob a direção do sacerdote Esdras, precisava continuar, porque essa restauração da cidade de Jerusalém fazia parte da grande história da redenção, como nós aqui conversamos alguns minutos atrás. E Neemias tinha convicção dessa grande história, que ela precisava continuar, e que o povo de Deus fazia parte dessa história, os judeus, e de que Jerusalém tinha uma função estratégica para a continuidade dessa história da redenção. E a missão, então, que ele entendia que possuía, era ser um instrumento de Deus para capacitar o povo de Deus a ser povo de Deus. E essa é uma missão na qual nós todos estamos envolvidos. Nós somos povo de Deus hoje. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos a nação eleita, o povo adquirido de Deus, remido pelo sangue de Jesus. E nós precisamos cumprir a nossa missão de povo de Deus. E nós cumpriremos essa missão como povo de Deus, unindo-nos no cumprimento dessa tarefa que o próprio Deus nos delegou como parte da história da redenção. Continuando as nossas reflexões, a Bíblia ela deve ser lida dessa forma, como uma grande história, apesar de ser composta por 66 livros, 39 dos quais no Antigo Testamento, 27 deles no Novo Testamento. Na realidade é uma única história, e assim nós devemos compreender a Bíblia toda. E quando nós refletimos em Neemias, não deve ser algo diferente. Neemias, portanto, entendia a palavra de Deus, e as ações dele, consequentemente, foram baseadas nessa confiança na palavra de Deus. Aqui cabe-nos uma outra reflexão interessante também. À medida que nós nos esforçamos para conhecermos mais a Deus por meio da sua palavra, a consequência natural, esperada e desejada pelo próprio Deus é de que as nossas ações reflitam esse nosso entendimento, que a nossa atitude seja baseada nessa compreensão adquirida das Escrituras Sagradas. Assim deve ser, portanto, que nós venhamos a agir. Neemias, ele agiu, portanto, com base na sua confiança na palavra de Deus. E à luz dessa sua confiança é que Neemias levantou alguns clamores. Na lição passada, nós nos detivemos especialmente na percepção de Neemias da sua necessidade de clamar pelo favor de Deus. Conscientizado, Neemias, da situação terrível em que se encontrava a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, e compreendendo que ele precisava fazer alguma coisa, foi que o servo de Deus chamado Neemias toma essa atitude de levantar alguns clamores. Em prioridade, ele clamou pelo favor de Deus. E como nós vimos nas Escrituras, com base no que nós lemos nela, esse clamor começou no mês chamado de Quisleu, versículo de número 1 desse capítulo 1 de Neemias, e ela prosseguiu até o mês de Nissan, capítulo 2, versículo 1. De acordo com o calendário utilizado à época, isso compreendeu 16 semanas de clamor do servo de Deus ao Senhor. E isso também nos deixa uma lição importante. Quando, meu irmão, minha irmã, nós enfrentamos grandes desafios, devemos enfrentá-los sim, mas considerando a necessidade de priorizarmos um clamor a Deus, entendendo que Ele é aquele que irá nos capacitar para realizarmos aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Grandes desafios e desafios menores, pequenos, devem ser todos enfrentados, mas regados à oração. Qual o desafio que você está enfrentando nesse exato momento que se chama hoje, meu irmão e minha irmã? Não apenas esse desafio, que é um desafio mundial e sanitário no momento, desse vírus circulando em todo o planeta. Mas e os seus desafios pessoais, individuais?
Como você tem se preparado para enfrentá-los? Enfrente-os, seguindo o exemplo de Neemias, regando a sua necessidade em oração. E Deus, então, lhe concederá a vitória. Neemias, portanto, clamou por favor divino, como nós vimos na semana passada. Nós hoje iremos refletir sobre o clamor de Neemias por favor humano. Após clamar a Deus, ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, que se encontrava numa posição privilegiada dentro do palácio, agora ele apresenta o seu clamor ao rei humano, ao rei da terra, conforme nós podemos ler no capítulo 2. Então, abra aí a sua Bíblia, capítulo 2 de Neemias, e vamos observar alguns detalhes concernentes a esse clamor de Neemias pelo favor humano, pelo favor do rei da terra. Algumas considerações interessantes. Esse clamor por favor humano foi realizado somente após 4 meses de oração. E esses 4 meses de oração fizeram com que Neemias tivesse a inspiração de um plano a ser cumprido. Havia riscos em Neemias apresentar-se perante o rei Artaxerxes. Vejamos aí o capítulo 2, especialmente os versículos 2 a 7, mas vamos iniciar o versículo 1. Diz assim, Neemias 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, isso é, diante do rei, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Uma consideração interessante é que ninguém poderia comparecer diante do rei demonstrando tristeza no seu coração, com um semblante abatido. Aqueles que eram ministros, pessoas que compareciam perante aquela autoridade, deveriam surgir diante do rei com seu semblante de felicidade e alegria, porque se comparecessem tristes, a própria vida deles estaria em risco. Era considerado uma ofensa. Por isso que Neemias destaca, eu nunca antes havia estado triste diante dele. Isso colocaria a própria vida dele, Neemias, em risco. Então, por isso que é dito que os riscos e pedidos de Neemias. E aí prossegue o texto dizendo, capítulo 2, versículo número 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que temeu Neemias? Porque ele não podia comparecer triste perante o rei, porque isso colocaria em risco a sua própria posição de destaque como copeira do rei, e como também colocaria em risco a sua própria vida. À luz do questionamento apresentado pelo rei, é que responde o servo do Senhor, como você pode ver aí no versículo número 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. E ele então declara, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele então explica qual a razão pela qual ele se apresenta com tristeza perante o rei. E prossegue agora no versículo de número 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E versículo 5, e disse ao rei. Isso aqui é interessante. Neemias, ele faz uma oração rápida. O rei lhe pergunta, o que é que você então quer me pedir à luz dessa sua tristeza e considerando a dificuldade com que a cidade dos seus pais se encontra e que o seu povo também se encontra? O que você me pede agora? E ele diz, então orei. Há situações da nossa vida em que nós somos colocados em alguns ambientes e questionamentos em que mesmo assim nós devemos orar. Lembramos que Neemias ele orou 4 meses, 16 semanas. E ele era um homem de oração, tanto assim que quando vem a pergunta do rei, ele já ora rapidamente e responde rapidamente no verso seguinte. É uma chamada oração flecha, né? Você tira da sua aljava e já lança. Há momentos em que te pode reservar instantes para ir para o quarto, ajoelhar, orar, lamentar, clamar diante de Deus, genuflexados, ajoelhados.
com o nosso rosto abaixado, mas há situações em que nós precisamos orar rapidamente e não temos ocasião de dizer, eu vou ali no quarto, vou fechar a porta e vou me ajoelhar e vou orar. Não, a nossa oração tem que ser imediata, até no meio de uma conversa. E foi isso que Neemias fez. Surgiu uma necessidade de oração e já orou. O que eu posso fazer para você agora? Senhor, meu Deus, me ajuda a responder isso. Então ele disse, assim também, meu irmão, faça orações flecha. Nas circunstâncias que você se encontra, que você precisa clamar a Deus, ainda que no silêncio, ore ao Deus que está em silêncio e Ele te responderá à luz dessa necessidade. Prosseguindo aí no versículo 5, disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço-te, e aí são os pedidos dele, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, capítulo 1, versículo 6, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Certamente Neemias era um bom funcionário, porque o rei Artaxerxes o queria de volta, iria liberá-lo, mas queria que ele retornasse e saber quando aconteceria esse retorno. Versículo 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Fez 3 pedidos, portanto, Neemias. Primeiro, pediu a liberação para ele mesmo, para que ele pudesse ser liberado da função dele de copeiro e ir até a cidade de Jerusalém. E ele pediu, portanto, foi um intervalo de tempo no seu trabalho, na suspensão do seu contrato de trabalho. Está em moda agora com essa questão do coronavírus, né? Ele pediu a suspensão do seu contrato de trabalho como copeiro do rei para ir até a cidade de Jerusalém auxiliar na reconstrução. E o rei liberou. Ele pediu cartas, que o rei lhe desse cartas para os governadores, além do rio Eufrates, para que permitissem que ele passasse e entrasse em Judá. E aqui é interessante porque os reis dessas cidades é que haviam feito picuinha, fofoca com o próprio rei Artaxerxes, dizendo para o Artaxerxes, Artaxerxes, mandando cartas, né? O Artaxerxes, esse povo aqui de Jerusalém está reconstruindo a cidade. Daqui a pouco eles vão se rebelar contra o Senhor, vão parar de pagar impostos, vocês levantarem esses muros aí. Eu acho bom, Artaxerxes, se você emitir um decreto impedindo a continuação da reconstrução desses muros para que esse povo não se fortaleça como Estado-nação novamente. Quando esses reis enviaram as cartas, Artaxerxes concordou com esses reis e autorizou que fosse impedida a reconstrução de Jerusalém e que os muros que estavam a meia altura fossem derrubados. Agora Neemias pede ao mesmo rei que havia ordenado a interrupção da reconstrução de Jerusalém, a pedido desses reis da além do Eufrates, né, das cercanias de Jerusalém, que Artaxerxes lhe desse cartas autorizando-o, Neemias, a passar pelas cidades desses reis para ir ajudar com o objetivo de reconstruir a cidade. Por isso que também Neemias estava com medo, né? Mas o rei Artaxerxes deu essas cartas. E ele também pediu um terceiro pedido, liberação para ele, cartas para que os reis do entorno de Jerusalém permitissem que ele passasse, e cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que desse madeiras para ele construir, ou reconstruir, as portas da cidadela do templo. Que coisa, né? Aí vai Neemias passando com um monte de madeira. Os reis, o que você está fazendo com essas madeiras aí? Não, eu estou aqui com carta do rei Artaxerxes para vocês deixarem eu passar. Lógico que aqueles reis da além do Eufrates já imaginaram. Neemias tem lá para reconstruir a cidade. Mas o rei não tinha impedido a reconstrução e pediu para derrubar os muros. Mas olha a carta aqui autorizando eu passar. Deixa eu passar que eu estou autorizado pelo rei.
tudo isso que Neemias conseguiu, ele não declarou que havia conseguido porque ele era bom de papo, ele era papo 10, que ele tinha uma conversa boa, que ele era influente, porque ele conhecia há muito tempo o Artaxerxes, porque ele era um bom funcionário. Olha o que ele disse, porque que ele conseguiu a resposta positiva a esses 3 pedidos, aí no final do versículo de número 8. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós conseguimos as vitórias que conseguimos, não conseguimos pelo nosso braço forte, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, se for algo que está dentro do propósito do Senhor. E se nós orarmos a respeito disso, é porque a mão boa de Deus está conosco, abrindo-nos os caminhos, nos dando a vitória. Você quer conseguir vitórias? Ore a Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus. E conte com a boa mão de Deus ao seu lado. E quando a vitória vier, não dê crédito a si mesmo, às suas capacitações, mas declare que a vitória foi conseguida, porque a boa mão de Deus esteve ao seu lado. Uma declaração interessante, né, que a Kathy Keller, uma irmã em Cristo nossa, norte-americana, uma preletora muito apreciada lá nos Estados Unidos, ela faz a seguinte declaração em relação a essa passagem que nós acabamos de ler. Se você irá pedir em alinhamento com a glória de Deus e para promover os propósitos redentores de Deus, peça grande. Mas peça grande se você vai pedir em alinhamento, alinhado de acordo com a glória de Deus e para promover os propósitos redentores de Deus. Então peça grande. Neemias tinha um propósito de glorificar a Deus. E estava querendo promover a história da redenção, a continuidade dessa história. Então ele pediu grande e Deus o atendeu de forma grandiosa também. Ainda no clamor pelo favor humano, Artaxerxes, o rei, tornou-se um patrocinador de Neemias e, consequentemente, um patrocinador da obra de Deus. Foi o que nós lemos nesses versículos 6 e 7. Ele liberou Neemias para ir na viagem. Além de liberar Neemias, ele concedeu cartas autorizando a que passasse pelos reis do caminho. E, além disso, ainda ele recebeu Neemias do rei madeira para reconstruir as portas da cidadela, que ele chama de cidadela do templo, porque a principal construção dentro da cidade de Jerusalém era o templo, que representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Artaxerxes, apesar de ser um rei ímpio, ainda assim foi um patrocinador da obra de Deus. Artaxerxes tornou-se um patrocinador da obra de Neemias, suprindo-lhe tudo que Neemias precisava para realizar a tarefa que Deus lhe dera. Mais uma citação de Kathy Keller. Esse livro é interessante. É um livro também norte-americano, escrito por John Reinhardt. E traduzido para o português, o título é esse: Patrocinadores Evangélicos. Pessoas cuja generosidade transformou o mundo. Nesse livro, John Reinhardt, ele apresenta pessoas contemporâneas, portanto, dos nossos tempos, que têm sido utilizadas por Deus para patrocinar a obra do Senhor, que investem, especialmente até financeiramente, para que a obra de Deus avance, para que ela progrida. Se fosse um livro escrito a respeito de pessoas do passado, longínquo, certamente Artaxerxes poderia ser um desses patrocinadores para a obra do Senhor. Irmãos, um fato interessante que em cima de nós há necessidade de oração é que nós estamos, como batistas brasileiros, no meio ainda de uma campanha de missões mundiais. E precisamos orar pela obra missionária, precisamos promovê-la, divulgá-la, e também contribuir para ela. E esse evento, esse surto dessa pandemia do coronavírus, incidiu justamente
no meio da campanha de missões mundiais. E nós precisamos orar ao Senhor, clamando que nós continuemos participando efetivamente, continuemos orando, continuemos divulgando missões mundiais, mas também contribuindo financeiramente para a obra de missões mundiais. Precisamos ser patrocinadores evangélicos e com a nossa generosidade sermos usados por Deus para transformar o mundo, patrocinando a sua bendita obra. Pense nisso e participe, inclusive também financeiramente, da expansão do Evangelho no mundo, através da campanha da nossa Junta de Missões Mundiais. Ainda no clamor por favor de Deus, agora Neemias, que havia recebido a liberação, número 1, seu primeiro pedido, do seu serviço como copeiro. Neemias, que havia também recebido cartas para que pudesse passar pelas cidades no entorno de Jerusalém, sem ser incomodado, e havia recebido também madeira do rei Artaxerxes para poder reconstruir as portas da cidade. Ele então dirige-se a Jerusalém. Continuando o nosso texto, na sua leitura, a partir do versículo 9. Abra aí do versículo 9 de Neemias, capítulo número 2. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Que coisa, esse é patrocinador mesmo. Liberou, entregou cartas, deu madeira, ainda enviou na expedição junto com Neemias, oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 10. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando nós queremos fazer o bem para Deus e para o povo de Deus, sempre o capiroto ele vai levantar algumas pessoas lá para poderem ser instrumentos, secretários dele, para atrapalhar isso. A gente vai, guarda esses nomes. Sambalate e Tobias vão ser calos no pé de Neemias durante grande parte desse livro de Neemias. Instrumentos satânicos mesmo para tentar atrapalhar a obra de Deus. E vai ser sempre assim, né? Versículo número 11. Cheguei a Jerusalém. E essa declaração é importante para nós refletirmos, né? Cheguei a Jerusalém. O que é interessante nessa declaração, cheguei a Jerusalém? Ele deixou o mundo que ele conhecia, ou seja, que eram os palácios na Babilônia. Neemias também deixou o privilégio e a segurança desse palácio, estando vivendo lá junto com o rei Artaxerxes, comendo a comida do rei Artaxerxes. Lembremos que a função do copeiro, dentre outras, era experimentar a comida antes de que o rei a comesse, era beber a bebida antes que o rei bebesse, para que se houvesse algum problema, algum mal, quem iria morrer era o copeiro, e não era o rei. Ele era um provador, um degustador, e certamente tinha outras funções também importantes lá dentro do palácio, mas basicamente era isso. Então ele tinha segurança, vivia dentro do palácio, comia a comida do rei, bebia a bebida do rei, estava seguro lá enquanto o povo estava em dificuldade. Em Jerusalém estava seguro. E dirigiu-se Neemias à oposição que era desconhecida, que ele só ouvira falar, mas que era desconhecida para ele. E Neemias percorreu longa jornada de 100 milhas. 100 milhas dá mais ou menos, porque na medição, né? 100 milhas dá mais ou menos 161 quilômetros. E ele enfrentou essa jornada passando por todo o desconforto possível e imaginável. Ele não foi de um trem confortável, não foi também num carro com ar-condicionado, não foi de avião, não foi de jatinho, nem de helicóptero. Ele fez essa jornada de 161 quilômetros, montado em cavalo, quem sabe até no lombo de um camelo, enfrentando todas as dificuldades que poderia se enfrentar numa jornada como essa naqueles dias. Aí tem um mapa do cativeiro babilônico, mas a representação para nós aí
é nós analisarmos aqui a cidade de Judá, onde ficava Jerusalém, e aqui a cidade da Babilônia, onde se encontrava àquela altura Neemias. E é feita essa jornada por Neemias, 161 quilômetros. Dá mais ou menos como de Resende até a cidade do Rio de Janeiro. Em Porto Real, onde mora aí o pastor da nossa igreja, o pastor Luciano Garcia, né, lá no Instituto de Bulhões, de Porto Real até ao Rio de Janeiro dá mais ou menos 155 quilômetros. E então a jornada foi maior do que isso. De Resende dá mais ou menos 165 quilômetros até o Rio de Janeiro. E essa distância foi percorrida por Neemias uma dificuldade imensa, mas ele não ficou contando dificuldade, que passou por esses problemas, isso. Ele apenas resume declarando isso do versículo 11. Cheguei a Jerusalém. Ele não conta como é que foi a distância e a dificuldade do caminho. Ele conta apenas as vitórias que ele obteve nessa jornada de 161 quilômetros até chegar em Jerusalém. Logo, deixou ele o mundo que conhecia, o privilégio de segurança do palácio, dirigiu-se a posição desconhecida, percorreu uma jornada longa de 161 quilômetros. E aí, quando a gente vê esse quadro, isso faz nos lembrar de quem, né? Neemias não queria se tornar uma inspiração, né? Isso é uma tentação para nós. Ai, irmãos, para fazer a obra de Deus eu sofri tanto, eu passei por tanta luta, por tanta peleja, e eu fiz isso, eu sofri, meus irmãos, eu suei para chegar até aqui, mas Deus me trouxe. Irmãos, não devemos destacar nosso sofrimento, nossas dificuldades para realizar a obra de Deus. Muito mais sofreu o Senhor por nós. E eu me lembro de um irmão, de saudosa memória, irmão Beto. Irmão Beto era membro da primeira igreja batista na cidade, em Barra Mansa. Ele era um pedreiro de ofício. Em certa ocasião, nós estávamos num mutirão lá na igreja, para realizar uma pequena obra na igreja, né? E quando chegou ao final daquele dia de mutirão, eu brincando com o Beto, falei assim, Beto, depois você passa lá na tesouraria para você receber o seu dia, né? O seu trabalho do seu dia de hoje. Mas era um mutirão gratuito, com certeza, ele mesmo da igreja, mas eu fiz essa brincadeira com ele. Passa lá na tesouraria para você receber o seu dia de trabalho. E o Beto falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, meus irmãos. Ele disse assim, pastor, o que eu tenho que receber, Jesus já pagou para mim há muito tempo. Jesus já pagou para mim há muito tempo. Não devemos querer nos tornar inspiração destacando os sofrimentos que nós passamos e enfrentamos. Porque há uma tentação. E qual é a tentação? De nos tornarmos heróis, inspiração para os outros. Neemias não queria ser herói na inspiração para o outro. Ele resumiu. Cheguei a Jerusalém. E Neemias, como nós declaramos, ele é um exemplo do Neemias final, do Neemias último, que é Cristo. Quem é que deixou o mundo que conhecia, lá nos céus, na glória, à direita de Deus Pai? Quem é aquele que deixou a segurança do palácio celestial e que dirigiu-se à oposição, não desconhecida, o Senhor sabia a oposição que ele enfrentaria, que percorreu essa longa jornada dos céus até a terra? Foi Jesus Cristo, e fez isso de forma perfeita e o fez por amor para nós. Neemias, portanto, ele é um exemplo imperfeito da obra que Cristo realizaria perfeitamente. E que nós lembremos continuamente de Jesus e daquilo que o Filho de Deus realizou, fez em o nosso favor. Ainda sobre o clamor humano, as atitudes tinham que ser tomadas e Neemias tomou as atitudes. Geralmente, a forma que Deus te chama para um ministério é fazendo com que você seja a pessoa que percebe a necessidade que os outros não veem. Quando você percebe, meu irmão, minha irmã, que algum trabalho precisa ser feito,
na casa de Deus, na obra de Deus, considere que isso pode ser Deus chamando você para ser aquele que vai realizar a obra de Deus. Não pensar, ninguém faz nada, a igreja não faz. Por que que isso não é feito? Se você percebe que Deus está tocando o seu coração em relação a isso, considere que pode ser Deus chamando você para ser aquele que vai suprir essa necessidade a ser suprida. Então, da próxima vez que você sentir um ardor a respeito de algo que precisa ser feito, considere que Deus pode estar te colocando para fazê-lo. Neemias sentiu esse ardor pela necessidade de reconstrução dos muros e do próprio povo das vidas de Jerusalém, da nação, para que a história da redenção continuasse. E ele entendeu que isso era Deus chamando para fazê-lo. E não falou para Anani realizar, nem para algum outro dos que foram até Neemias na comitiva realizar. Ele compreendeu que era ele, Neemias, que tinha que fazer. E você também, minha irmã, meu irmão, ao sentir um ardor, ao perceber uma necessidade, considere, isso pode ser Deus chamando você para suprir essa necessidade. A reação de Neemias à oposição. Sofreu oposição o servo de Deus, conforme os versos 19 e 20. Olha isso de novo aí, capítulo 2, 19 e 20. Novamente aparece Sambalate. Versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e olha de novo Tobias aí, o servo amonita, e agora aparece mais um filho do capiroto, e Gesem, o arábio. Quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, ao chegar em Jerusalém, verso 11, diz o seguinte, não declarei a ninguém o que meu Deus me puser no coração para eu fazer. Ele não compartilhou com ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele saiu pela porta do vale, versículo 13 diz que de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14 do capítulo 2. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, de tanta montura e tanto entulho no meio do caminho. Versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Irmãos e irmãs, às vezes, o sigilo, às vezes, guardar nossa língua dentro da boca é alguma coisa necessária, né? Não saímos falando demais, já contando demais. Neemias percebeu a importância, a necessidade de manter em secreto, em segredo, aquilo que Deus havia falado no seu coração e para o que ele havia ido até a cidade de Jerusalém. Ainda assim, Sambalate, Tobias e Gesem já estavam com o olho na taça, querendo perceber, querendo saber. Mas ele manteve esse segredo porque entendeu que naquele momento não era para ele contar nada ainda, porque isso poderia prejudicar o planejamento de Deus para a reconstrução da cidade dos muros. Assim também, em algumas ocasiões, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos manter sigilo, segredo, fazer isso o nosso acordo pessoal com Deus em oração e começarmos a agir nos bastidores antes de fazer declarado aquilo que nós iremos fazer. Isso pode ser muito útil em diversas circunstâncias. Considere essa realidade e o exemplo de Neemias, como nós lemos aí. E agora, no versículo de número 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, vergonha. Verso 18, lhes declarei, como a mão boa do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara.
Agora que ele contou tudo o que havia acontecido antes, não, manteve em segredo. Verso 18, então fortaleceram as mãos para a obra. E aí que entram Sambalate, Tobias e o Gesem desprezando, zombando e dizendo, vocês estão se rebelando contra o rei Artaxerxes? A resposta de Neemias foi muito interessante nesses versículos 19 e 20 e também nos deixam algumas lições, alguns ensinamentos interessantes. Neemias teve iniciativa para agir e não deixou para depois, ou seja, procrastinou, não procrastinou. Procrastinação é você retardar, deixar para depois. E às vezes a procrastinação traz dificuldades. O período de oração não foi de procrastinação, não foi deixar para depois. Foi, na realidade, Neemias se preparar diante de Deus. Depois ele continuou agindo, depois da oração, pedindo a ajuda do rei. Zacarias, o profeta Zacarias, cujo nome significa renovo, né? Ele tem uma declaração interessante no capítulo 4, versículo 1 do seu livro. Ele inquire, pergunta, pois quem despreza os dias dos humildes começos, os dias das coisas pequenas? Diante dos maiorais do povo, daqueles líderes judeus, e com a cidade toda derrubada, muros colocados abaixo, a cidade em ruínas, o povo com ânimo para baixo, procura o servo de Deus chamado Neemias estimular os líderes. Era os dias das coisas pequenas. Esses Sambalate, Tobias e Gesem só viram que estavam diante dos seus olhos. Era a cidade destruída, os muros derrubados, o povo com a muralha abaixada, e por isso que o verso 19 diz que eles desprezaram e zombaram. Mas o servo de Deus chamado Neemias, ele via alguma coisa maior, ele via além. Ele via o dia dos humildes começos, que não devem ser desprezados se a boa mão de Deus está conosco. Algo teria que começar, iria começar com um pequeno começo. Não despreze também, meu irmão, minha irmã, o dia do pequeno começo. Algumas versões trazem, inclusive, nesse texto, o dia das coisas pequenas. Tudo tem que começar em alguma ocasião, de algum momento. Quando Deus criou esse lindo mundo que nós vivemos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas teve que começar. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, o sonho que Deus colocou em você e a situação de desprezo, destruição que você contempla com os seus olhos, contemple não somente com os olhos físicos, mas também com os olhos da fé. É um dia dos humildes começos. É um dia das coisas pequenas, como disse o servo de Deus, Zacarias. Mas não despreze isso. Sambalate, Tobias e Gesem desprezaram esse dia. Mas Deus faria grandes coisas depois desses dias dos humildes começos. Um outro profeta de Deus, Ageu, cujo nome significa festivo, ele declara o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Referindo-se a Ageu ao templo. Lembramos que quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios e a cidade foi praticamente destruída, destruído também foi o templo de Salomão, um belo templo construído pelo rei Salomão a Deus. Zorobabel retorna na primeira leva e reconstrói o templo, que ficou também conhecido popularmente como Templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel, ele permaneceu na história. Lembramos que Neemias é a última página, cronologicamente, da história de Israel no Velho Testamento. Na nossa Bíblia, ele está até antes do livro dos Salmos, mas em relação ao tempo na história, ele é a última escritura da época do Velho Testamento. Depois vai vir o período interbíblico de 4 séculos de silêncio, em que não houve uma profecia registrada, 400 anos, e depois a próxima página a ser escrita com profecia divina são os evangelhos. O templo de Zorobabel, construído por Zorobabel, permaneceu até os dias de Jesus. Herodes, ele queria construir um novo templo para que os judeus cultuassem a Deus, porque o povo dos judeus estava sob a jurisdição dele, mas os judeus não permitiram que fosse destruído o templo de Zorobabel,
e então Herodes fez apenas melhorias na área externa, ampliou a área externa. Mas o templo permaneceu o mesmo de Zorobabel. Por que Ageu, na sua profecia, afirmou a glória desta última casa, ou seja, o templo construído por Zorobabel, será maior do que a primeira, o templo de Salomão? Ora, o templo de Salomão era muito mais luxuoso, muito maior e com muito mais recursos e qualificações do que o templo construído por Zorobabel, que era mais humilde. Por que a glória, então, da última casa seria maior do que a da primeira? Materialmente, não. Mas espiritualmente seria. Porque foi nesse templo construído à época por Zorobabel que entrou o Senhor Jesus, que entrou o Filho de Deus. Por isso que em profecia Ageu afirmou que a glória desta segunda casa, desse segundo templo, seria maior do que a glória da primeira casa. Uma belíssima lição para nós refletirmos em relação a isso. Aonde Jesus está, grande é a glória. E considere isso. Cristo, através do Espírito Santo, mora dentro daquele que crê. Então a sua vida, seu corpo, é uma casa gloriosa. Por isso que Jesus disse em relação a João Batista que nenhum homem nascido de mulher seria menor do que João Batista. Porque João Batista, considerado o maior profeta do Velho Pacto, não teve o privilégio que hoje o mais simples cristão tem, que é de ter o Espírito Santo residindo dentro de você. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, é maior do que João Batista, porque você tem um privilégio que não teve João Batista, de ter o Espírito de Deus vivendo dentro dele. Prosseguindo nossas reflexões a respeito do livro de Neemias, nós concluímos na semana passada que a história de Neemias não é sobre Neemias, mas a história de Neemias diz respeito ao Neemias final. Não é sobre a força de Neemias, não é sobre a sua capacidade de liderança, não é sobre a sua resistência em meio à oposição, não é princípios a respeito de como construir uma obra para Deus. Neemias não é esse grande herói, como é representado aí nessa imagem, né? Mas devemos ler o livro de Neemias olhando para o Neemias final. A grande mensagem do livro de Neemias, portanto, não é a respeito do Neemias em si. É claro que há muitas informações sobre ele, a respeito dele, mas nós aprendemos com Neemias a olharmos para a história da redenção e o desejo de que ela se cumpra e sermos instrumentos de Deus, peças de Deus nesse quebra-cabeça. Porque a grande mensagem do livro de Neemias é a respeito de Jesus Cristo. Que possamos considerar essa realidade e agir baseados nela. Capítulos 3 e 4 vão ficar para nós refletirmos mais detalhadamente na semana que vem. Mas, a nível introdutório, nós refletiremos sobre esse tema, trabalhando por um Deus que peleja por nós. E faremos algumas considerações interessantes. Por que estudar Neemias? Para aprender a respeito de Neemias, e aí uma ênfase na palavra ou a expressão a respeito, ou concernente a Neemias, aprender, como diz o capítulo 3 de Neemias, até deixo para você como exercício durante essa semana, ler os capítulos 3 e 4. Capítulo 3 de Neemias fala para nós sobre como delegar, ou seja, como distribuir funções, atividades a serem realizadas. Nós enfatizaremos isso num detalhe muito especial desse capítulo 3 de Neemias. Neemias foi de fato um grande líder, que nos dá algumas lições de lideranças que são muito válidas e aplicáveis também nos dias de hoje. Inclusive a compreensão desse capítulo número 3, de que ninguém faz a obra do Senhor sozinho, mas que faz através das pessoas e que há necessidade de delegar funções para que as pessoas as cumpram e assim o serviço completo possa ser realizado. O capítulo 3 é sobre isso. Mas será que eu estudo o livro de Neemias para aprender a respeito dele somente como delegar a tarefas? Ou no capítulo 4,
Para eu aprender a respeito de Neemias como enfrentar oposição, nós mencionamos aqui esses personagens que se levantaram contra a ação de Neemias: Sanbalate, Tobias e Gesem. E nesse capítulo 4, mais uma vez aparecem esses três secretários aí do mal, né? Com o objetivo de querer desanimar Neemias, ele enfrentando a oposição. Será que eu estudo Neemias para aprender como enfrentar a oposição? Para que eu consiga vencer as oposições que se levantam contra mim? Na realidade, o meu objetivo de estudar o livro de Neemias não deve ser somente, embora também, para aprender a respeito de Neemias, mas deve ser para aprender com Neemias. E com Neemias eu aprendo que devo estar me dedicando como instrumento de Deus, como uma peça no quebra-cabeça de Deus, para que a história da redenção se cumpra. Neemias aponta para o Neemias final, para o Neemias último, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a cidade de Jerusalém, como veremos na semana que vem, aponta para uma outra cidade, para a Nova Jerusalém de cima, para a Nova Jerusalém celestial, da onde eu e você somos cidadãos e da qual todos nós faremos parte. Nós já somos membros dessa cidade. Somos, na realidade, cidadãos de duas pátrias, da pátria terrena e da pátria celestial. E almejamos o dia em que nós seremos levados a essa pátria dos céus, para estarmos para sempre nessa cidade celeste com o nosso Supremo Rei. Que Deus nos abençoe no sentido de que nós possamos desfrutar dessas verdades preciosas e colocá-las em prática no nosso viver. Encerrando a nossa aula, nós iremos orar e falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Eu quero agradecer pela sua companhia e pela oportunidade de termos estado juntos nesses minutos, nessa hora, refletindo nas Sagradas Escrituras. E nós temos encontro marcado. Espero você, com a permissão de Deus, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para mais um estudo da palavra na Escola Bíblica Virtual. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de darmos início a essa manhã do teu dia, lendo e refletindo na tua bendita palavra. E nós estamos agora clamando o favor divino. Deus, todos nós temos oposições, temos dificuldades, lutas a enfrentar e dependemos exclusivamente do Senhor, que tu nos capacites a enfrentá-las no teu poder. Nós clamamos que a tua boa mão, que assim como esteve com Neemias, esteja também conosco. À medida, ó Deus, que nós lemos a tua palavra, crescemos em compreensão da história da redenção e clamamos que o Senhor nos capacite a sermos efetivas partes, peças nesse quebra-cabeça das Escrituras Sagradas e dessa história bendita da qual nós fazemos parte. Que assim como o Senhor usou a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Josué, assim como o Senhor utilizou no teu poder a Davi, a Pedro, a Paulo, a João, a Neemias, que o Senhor também nos use como peças nesse quebra-cabeça, encaixados por ti, e que assim o império babilônico pelo teu poder caia. Enfrentaremos oposição, levantar-se-ão Sambalates, levantar-se-ão Tobias, Gesens, mas no teu poder, na tua capacitação e com a tua boa mão conosco, nós já somos mais do que vencedores. Senhor, manifesta a tua boa mão nas necessidades e lutas que nós temos enfrentado. Manifesta a tua boa mão em meio a essa crise dessa pandemia mundial. E que possamos nos entender como aqueles, ó Deus, que o Senhor tem colocado um ardor no coração para ser parte da resposta ativa tua nesse mundo. E em nome de Jesus, que nós a ti oramos.
Amém. Espero você, minha irmã, espero você, meu irmão, às 10 horas da manhã no próximo domingo para mais uma escola bíblica virtual. E hoje à noite, às 19h30, temos mais um culto da Igreja Batista em Morada do Vale, com a direção do nosso pastor Luciano Garcia de Souza. 19h30, aqui mesmo, nesse Facebook da Igreja Batista em Morada do Vale, eu aguardo você para mais um momento de culto ao Senhor, reunidos para a glória do nosso Deus. Te espero domingo que vem. Um abraço. Fique com o nosso Pai Celestial.